Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais uma aula do nosso curso. Eu quero antes destacar, né, que enviei para os tutores, eles devem ter comunicado a todos vocês que a avaliação 1, aquela que é realizada em grupo, ela poderá ser postada até terça da semana que vem, dia 12/7. Eu recebi vários relatos de dificuldades técnicas na hora de postar. Então, em função disso, para que ninguém seja prejudicado, a postagem poderá ser feita até o dia 12/7. Como é uma atividade em grupo, em atenção ao pedido que me foi feito no encontro síncrono, isso significa que o texto postado deve ser resultado de uma produção em grupo. Então, eu quero, assim, de uma forma bastante otimista, não imaginar, né, que algum grupo tenha dividido as questões entre as pessoas e cada um vai postar a resposta de uma, porque aí isso não é trabalho em grupo. Trabalho em grupo é para ser atividade coletiva, é para ser pensada, discutida e elaborada junto, né? E aí basta uma pessoa do grupo fazer uma única postagem de um único arquivo com o nome dos componentes do grupo, né, com o resultado daquela elaboração coletiva, que no momento de fazer a correção eu, né, atribuo as notas a todos os membros do grupo, tá certo? Bom, a atividade também está configurada de forma a não prever muitos reenvios, né? Então, envie, né, a versão final, aquela, né, correta, né? Vocês têm todo o tempo para fazer isso e eu fico à disposição para qualquer dúvida. Bom, o tema da aula de hoje, que está, né, relacionado ao movimento que a gente vem fazendo de análise crítica, tanto acerca da educação especial, mas também da relação entre educação e diversidade. Então, o tema da aula de hoje é com base no artigo escrito pelo professor João Márcio Mendes Pereira e a professora Márcia Denise Plett, ambos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, um artigo bastante atual, publicado no ano passado, sobre a agenda educacional do Banco Mundial para pessoas com deficiência, né, e fazendo, ao final do texto, uma análise crítica acerca, né, da implementação dessa agenda do Banco Mundial aqui no Brasil. Os nossos autores começam um artigo destacando, né, o próprio histórico do Banco Mundial, que é um banco que conta com 400 funcionários, tem a participação de 42 Estados-membros, quando foi fundado em 46, né, e aí, né, agora conta com mais de 12 mil funcionários e quase 190 Estados-membros, e a presidência do Banco Mundial, em função do acordo de Bretton Woods, que foi realizado logo ali após o final da Segunda Guerra Mundial, cabe sempre a um cidadão norte-americano. O Banco Mundial, desculpem, o Banco Mundial tem uma carteira de empréstimos, né, que foi aumentando com o passar das décadas, né, assim como se verificou a extensão das áreas de atuação do banco, fornecendo esses empréstimos, né, deslocando-se dos setores tradicionais da infraestrutura e energia, né, nas últimas décadas. Eu diria que aqui no Brasil, a partir dos anos 60 e 70,
né, também para as áreas política e econômica, educação, saúde, habitação, meio ambiente, desenvolvimento rural e urbano, administração pública, governança e leis, construção e reconstrução, né, de estados, né, ou seja, de estados-nação. Né. O Banco Mundial é diferente do Fundo Monetário Internacional, o FMI, né, que também pode atuar na concessão de empréstimos a diferentes países e também é, na sua organização, diferente das agências das Nações Unidas, das agências multilaterais como o Unicef, Unesco, a própria Organização Mundial de Saúde, né, e assim por adiante. Desde a sua fundação, né, ao longo de várias décadas, o Banco Mundial tem exercido, então, essa atividade de fornecimento de empréstimos e, de uma maneira mais precisa, da década de 90 para cá, tem atuado também no estabelecimento de demandas de reforma da administração pública e de realização também de uma série de reformas em políticas setoriais, dentre elas a educação, no caso brasileiro, não só junto à União, mas também no âmbito dos estados e municípios, quando o banco concede a estados e municípios empréstimos. Né? Os nossos autores analisam nesse texto a agenda educacional do Banco Mundial para pessoas com deficiência. Num primeiro momento, eles apresentam e problematizam, né, alguns aspectos da história do banco e da sua configuração. Num segundo momento, abordam o processo de renovação seletiva e expansão do programa político do banco e depois, né, num terceiro momento, aí sim, né, vão analisar as linhas centrais da agenda do banco para a educação de pessoas com deficiência, né, tomando por base um relatório que foi publicado, divulgado pelo Banco Mundial, que é o Relatório Mundial sobre a Deficiência, RMD, a sigla, que foi publicado em 2011 em parceria com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. E aí é importante o seguinte, né, eles já apontam logo de imediato que não é suficiente pensar a relação que o banco estabelece com os seus estados clientes, né, os países que recebem esses empréstimos, dentre eles o Brasil, que não é suficiente pensar essa relação de forma linear, unidirecional, né, como uma mera dominação externa sobre aquele país. Eles vão dizer, né, essa leitura é insuficiente porque seria uma leitura que desconsidera, né, a via de mão dupla da relação entre as partes. Né, e essa via de mão dupla ela ocorre também, né, por meio da atuação das elites dirigentes e as classes dominantes de cada país. Né? Isso é muito importante para pensar o Brasil, porque na leitura deles, considerar apenas que o banco determina a agenda educacional como condicionante para o fornecimento de empréstimos, não permite compreender, né, as responsabilidades envolvidas entre, né, as nossas classes sociais dominantes nesse tipo de arranjo político, econômico e internacional. Né? Então, eles chamam a atenção para a gente pensar as diferentes formas de pressão e de persuasão em escala tanto internacional como em escala nacional. E aí, né,
eles vão destacar na sequência do texto a própria estrutura do banco, vão destacar também, né, que vão ser os países mais pobres, né, como o Brasil, que recebem, né, uma pressão maior do banco, uma influência maior, né, no momento em que os empréstimos, né, são concedidos. E chama atenção também o fato de que o banco se apresenta como um órgão técnico e politicamente neutro, embora, né, faça, por meio dos seus relatórios, das suas recomendações, né, a defesa de setores específicos das diferentes sociedades, como as fundações empresariais filantrópicas, as organizações não governamentais, institutos de pesquisa, firmas de consultoria, nichos da academia, né, em especial, né, no que se refere à educação, o setor privado da educação. As condições de negociação com o banco também são muito assimétricas em função da posição que cada país ocupa no capitalismo globalizado, né? Além disso, né, o Banco Mundial é influente porque ele atua em condições privilegiadas, né, quando comparada a sua atuação com outras organizações multilaterais, né? A própria agenda daquilo que vai se entender num determinado momento como desenvolvimento econômico vai ser definida em grande medida pelo Banco Mundial, né? E aí ele chama a atenção, né, para algo que faz parte da nossa realidade. É frequente que diferentes governos utilizem as recomendações, com muitas aspas, ou, né, as condicionalidades no sentido de que a política educacional vem pronta, desenhada pelo banco no momento, né, de celebração dos contratos de empréstimo para financiar aquela política em específico, como é o caso do novo ensino médio, né, mas é prática comum, e o Brasil é um grande exemplo disso, né, que governos utilizem essas recomendações ou as condicionalidades, né, para respaldar reformas impopulares, exatamente aquelas que significam, que resultam em menos investimento social, que resultam na produção de mais desigualdade social, né, que resultam no aumento dos privilégios das classes economicamente favorecidas, né? Então, é importante, nesse sentido, destacar que, diferentemente de um banco estritamente privado, né, o Banco Mundial não utiliza os empréstimos para maximizar o lucro, né, mas utiliza os empréstimos como instrumentos para difundir determinada racionalidade, né, determinada visão acerca, né, de uma matéria tão importante para a relação entre educação e diversidade, que são as políticas públicas. Então, o banco tem uma dimensão intelectual, né, que é vista como a sua principal vantagem comparativa quando comparado às outras organizações multilaterais, né? Embora o banco se anuncie como neutro e técnico, né, as pesquisas produzidas pelo Banco Mundial, elas são altamente normativas, né, são produzidas em grande medida por economistas que advêm das melhores universidades americanas, quando muito, né, das melhores universidades britânicas, e, né, há esse viés a favor da economia nas recomendações, nas pesquisas produzidas ou financiadas pelo Banco Mundial. Nesse sentido, as recomendações, as condicionalidades
né, elas estão baseadas num princípio, numa perspectiva em que o mundo social, ou seja, tudo aquilo que não é econômico e que não é individual, como a educação, tende a ser reduzido ao econômico, né, às supostas imperfeições do mercado, né, então como algo que o mercado e apenas o mercado pode resolver. Né. Há críticas a essa atuação intelectual, na medida em que essa atuação intelectual fere as regras básicas da produção de conhecimento científico, né, como a revisão cega por pares, né, a pluralidade de enfoques teóricos, metodológicos e assim por adiante. Bom, o Banco Mundial, na agenda educacional brasileira, teve um papel muito grande nos anos 70, durante a ditadura militar, quando o Ministério da Educação realizou uma série de empréstimos junto ao Banco Mundial, por meio de acordos internacionais que foram os chamados acordos MEC-USAID. Depois, a década de 90 é um segundo momento em que, né, sobretudo a União, estabeleceu parceria com o Banco Mundial, realizou uma série de empréstimos cujos recursos foram utilizados para realizar as reformas educacionais de cunho neoliberal nos anos 90 no Brasil. E nos últimos anos, eu diria, sobretudo de 2016 para cá, né, o Brasil, tanto no âmbito da União quanto dos estados e municípios, né, tem novamente realizado uma série de empréstimos junto, né, ao Banco Mundial, muitas vezes atendendo às recomendações do banco, no sentido, né, de que é preciso promover uma educação voltada para o desenvolvimento da subjetividade individual, para a competitividade entre as pessoas, né, ao mesmo tempo em que, a partir dos anos 80, o banco incorporou, né, o tema do combate à extrema pobreza, né, na sua agenda. Bom, e aí, né, nós temos um cenário que se verificou, né, de maneira semelhante em vários países. Né? O Banco Mundial concebe a educação, assim como a saúde, a partir dos anos 80, como variável chave na redução da pobreza extrema, por meio da melhora do capital humano, ou seja, por meio, né, da produção desse capital humano para o mercado de trabalho, né, pelo aumento da competitividade dos indivíduos no mercado de trabalho. Né? E aí as recomendações para a educação, né, passam a ser, né, por exemplo, focalização do gasto público nos segmentos mais pobres da população, em detrimento de outros grupos e níveis educacionais, as políticas de avaliação em larga escala, né, a exaltação do setor privado e a própria conversão da educação pela via da privatização da educação pública num setor privado de serviços competitivos. Né? Em paralelo a essa agenda educativa, também nos anos 90 que ocorre a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, em 94, sintetizada na Declaração de Salamanca, em 94, que nós já tivemos oportunidade de discutir aqui no nosso curso. Né? E nesse cenário que novos compromissos internacionais foram assumidos pelos diferentes países, muitas vezes, né, no que se refere, por exemplo, à educação inclusiva, né, que é
aquela perspectiva mais ampla da educação que incorpora toda a diversidade, que inclui toda a diversidade que nos constitui como sociedade, como seres humanos, né? Isso vai conflitar, né, com a agenda do banco, né? Mas isso não significou que o banco, a partir dos anos 90, e eu diria, sobretudo de 2016 para cá, que o banco não defendesse a privatização total da educação, né, não defendesse, né, que o Estado tem que exercer um papel complementar ou subsidiário ao mercado, ou seja, o Estado só tem que entrar em matéria de educação onde não houver interesse para o mercado. Caberia ao Estado, né, apenas a tarefa de ser um distribuidor de recursos para o mercado, né, mas entende-se nessa perspectiva que é a leitura neoliberal para a educação, que apenas o mercado é eficiente e eficaz, né? Inclusive no que se refere ao atendimento, à educação, né, das pessoas com deficiência. O banco vai fazer isso historicamente, né, por meio, né, da defesa de uma série de premissas, né, e aí no caso da educação especial, né, a agenda do banco favorece as instituições privadas, e aí é importante reconhecer que nós temos instituições privadas como as APAES, né, que têm um papel importantíssimo no campo da educação especial, mas cujo papel também representa o abandono do Estado, né? Também representa que o Estado brasileiro, em diferentes momentos, optou abertamente, né, por não realizar a efetiva inclusão, né, pela via da educação pública. Bom, para a gente ir finalizando, em relação, né, à educação das pessoas com deficiência, né, aí se tem o Relatório Mundial sobre a Deficiência, publicado pelo Banco em 2011, em parceria com a Organização Mundial de Saúde, né, um relatório extenso, com 9 capítulos, e com uma série, né, de recomendações, né, para a promoção do acesso e da permanência na educação das pessoas com deficiência, né. No relatório foi adotada a diretriz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, convenção realizada em 2007, né, e convenção que resultou numa declaração que foi ratificada, né, por 181 países. Bom, qual é a agenda do Banco Mundial para a educação especial? Né? Os nossos autores reconhecem que há, né, em certa medida, né, uma compreensão da deficiência como algo que não é puramente médico, portanto individual, né, mas que também não é puramente social, né? O banco reconhece as deficiências como uma interação entre problemas de saúde, fatores contextuais, né, tanto os pessoais como os sociais, os ambientais, né? Então, eles utilizam, né, o que denominam como modelo biológico psicossocial, que vai na linha das compreensões mais recentes acerca das deficiências e das pessoas com deficiência, né? Nesse sentido, compreende-se que a temática, né, da deficiência não deve ficar restrita aos espaços privados, mas tem que fazer parte da vida pública, da vida em sociedade, e aí a educação
é pensada, né, como a esfera pública, vai ser associada à esfera pública. Bom, além disso, né, o banco vai reconhecer uma relação intrínseca entre os problemas de saúde, né, e deficiência com as desigualdades sociais, né, e também, né, como algo que é relacionado a fatores, né, de produção das desigualdades sociais, como gênero, idade, renda, etnia, sexualidade, raça, né, herança cultural e assim por adiante. O que significa o reconhecimento de que diferentes pessoas com deficiência vão, né, viver as suas vidas, né, sobretudo a vida na educação, com condições completamente distintas. Né? E é importante que as políticas públicas sejam planejadas considerando essas condições distintas. Né? Além disso, no caso da educação inclusiva, o banco entende a educação inclusiva no seu sentido mais amplo, né? Embora, como a gente viu, muitos, sobretudo, né, no atual contexto, entendem a educação inclusiva como restrita à educação especial, né, e vai ser esse movimento que o Brasil vai fazer, como a gente discutia, né, na aula anterior. Né. As políticas de educação inclusiva implementadas no Brasil a partir de 2008, né, embora tenham contribuído para ampliar o acesso das pessoas com deficiência, né, sobretudo aos sistemas públicos de ensino, né, elas não significaram, essas políticas, uma compreensão mais ampla da educação inclusiva. Né. Do ponto de vista pedagógico, o banco recomenda a adoção de metodologias centradas no aluno, né, na promoção, né, de todas as condições para a acessibilidade, né, e o banco faz um diagnóstico de que é muito mais barato incluir as pessoas com deficiência nas instituições públicas, o que, né, de antemão está na contramão da política do atual governo, né, que assim que assumiu o mandato, né, adotou, né, propôs exatamente a volta da segregação, né, a volta do encaminhamento das pessoas com deficiência para as instituições privadas, né, para as classes, as ditas classes especiais, que são um trauma na história da educação brasileira, né, e assim por adiante. O banco, né, recomenda, né, por uma série de princípios e medidas, a efetiva incorporação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e aí, né, põe uma agenda para a educação no sentido de que é central na educação das pessoas com deficiência prepará-las para o mercado de trabalho, né, desenvolver o chamado capital humano. Bom, né, e para finalizar, né, o Banco Mundial, né, propõe uma série de reformas institucionais, né, que incluem, né, formas variadas de privatização da educação, pela via da terceirização, as chamadas parcerias público-privado na educação, ajuste fiscal que resulte em diminuição dos investimentos,
né, e assim por adiante. Bom, para finalizar, né, é importante a gente pensar criticamente como é que as pessoas com deficiência, de fato, terão o seu direito à educação plenamente realizado no contexto que nós estamos vivendo, que é, né, dessa proposta, né, da Política Nacional de Educação Especial deste governo, que está baseada na defesa, né, da revalorização da segregação por meio de escolas e classes especiais, né, sobretudo nas instituições privadas. É importante pensar as contradições envolvidas nesse tipo de defesa, na medida em que o Banco Mundial reconhece explicitamente que é muito mais barato investir, de fato, na educação inclusive, na promoção da acessibilidade na escola pública. Bom, fechamos por aqui. Até o próximo encontro. Desejo tudo de bom para todos vocês.